Pode ir. É bom a turma sempre ficar ligada nos nossos canais, principalmente o LinkedIn, que é onde a gente coloca mais informações, porque lá a gente vai compartilhar materiais, a gente vai colocar também o link do vídeo, o vídeo que a gente vai gravar hoje. E a nossa pós-graduação de engenharia de planejamento, ela está fazendo todo semestre um evento. Esse evento é feito pelos alunos, né, com participação dos alunos. E os alunos que estão formando no próximo semestre, eles têm a oportunidade de apresentar os trabalhos dele, além de palestra aí de profissionais do mercado. Então eu já vou convidar vocês aí para poderem ficar atentos aí ao nosso LinkedIn, que a gente vai postar informações aí em breve. E são 7h05 horário de Brasília. Lá em Benim, onde o Daniel está, são 4 horas de diferença para mais. Então lá são 11h05. Confere, Xará? Confere. Perfeitamente. Então, para todo mundo que está aí, está participando conosco, nós estamos gravando esse evento e depois nós vamos postar esse vídeo no PMKB. Fiquem atentos, então, às nossas redes sociais, a minha, do Crisóstomo, lá da PUC, da pós-graduação, a, a, a página também lá do Ítalo, do professor Ítalo, que coordena esse curso juntamente comigo, que vocês vão ter mais informações aí interessantes sobre a nossa pós-graduação. E eu estava falando para vocês sobre o evento que todo semestre a gente está fazendo, é feito pela pós-graduação de Engenharia de Planejamento e BI, Engenharia de Orçamentos, né, e outras pós-graduações aí relacionadas ao nosso setor de engenharia. Então, nós temos apresentações durante 2 dias de profissionais da engenharia e temos apresentações também de trabalho de alunos. Os alunos, ao final do curso, eles têm que fazer um artigo e têm que fazer um trabalho de fim de curso. Então, eles têm a oportunidade de apresentar esse material aí para todo mundo. Então, o Daniel já está dando boa noite, eu dou minha boa noite, a boa noite aí oficialmente para todos os participantes. Até agora nós somos 22, nessa bela noite de quarta-feira aqui no Brasil. O Daniel está um pouco longe de nós, mas o coração está perto, né, Daniel? O coração está bastante perto. Vamos começar então o nosso evento, pessoal, que ele tem como tema as estratégias para retomar a competitividade. Por que a gente está falando em retomar a competitividade? Todo mundo sabe, né? Todo mundo está vivendo aí na pele essa pandemia que tem assolado aí as economias de forma mundial. E aqui no Brasil não é diferente. A gente está numa crise aí sem precedentes. A gente espera que muito brevemente a gente consiga retomar as atividades. Já tem aí alguns sinais de retomada dos setores industriais, setor de infraestrutura. A turma aí dos imóveis estão cada vez aumentando mais, né, o número de obras e aumentando também o custo do insumo. Então estamos aí num período muito especial, um período sui generis da nossa história, né? Estamos fazendo história literalmente. Estamos aí todos participando da história. Então, para retomar, né, as nossas atividades nesse mundo pós-pandemia, nós temos aí que abrir mão de algumas técnicas, de algumas práticas, para que a gente consiga se tornar mais relevante que o nosso concorrente. No afã de retomar, no afã de conseguir recuperar todas as perdas nesses praticamente 2 anos, as empresas vão praticamente fazer de tudo. Vamos aqui só aceitar mais algumas pessoas. Então, nós vamos fazer praticamente de tudo aí para poder retomar, né, esse nosso ritmo, para poder recuperar aí essas perdas. Então, nada melhor para retomar a competitividade que usando planejamento, usando técnica, usando práticas aí consagradas.
Então estou aqui hoje com o meu xará Daniel, que está lá na África, trabalhando. Ele vai ter oportunidade de se apresentar daqui a pouco, falar um pouquinho sobre o que que ele está fazendo lá. Vamos falar um pouquinho sobre essas estratégias, sobre algumas práticas para a gente conseguir, retomar a competitividade, né, o serviço, a receita, a atividade da nossa empresa de forma competitiva, de forma efetiva. E aí eu coloco para vocês aqui um diagrama que eu consegui na internet, nessas consultorias aí de planejamento, mostrando um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento de um produto, que poderia também ser um processo de desenvolvimento de um serviço, né. Então nós temos sempre ali a parte pré, a parte de desenvolvimento e a parte pós, né, pós-desenvolvimento. A parte pré ela é muito importante, né, está ali a parte de planejamento, a parte de gerência de portfólio, onde as empresas elas têm que trabalhar para poder decidir o que que elas vão fazer conforme a estratégia que foi adotada pela alta direção, que vai nortear os desenvolvimentos aí de produto, de serviço, e sendo desenvolvido depois tem atividade aí de pós-desenvolvimento, a parte de pós-vendas. E geralmente o trabalho de engenharia é um trabalho bastante complexo, que vai requerer, muito engajamento aí das equipes, softwares para poder ajudar as empresas a errarem menos, né, a terem mais eficiência e eficácia nas suas atividades, e isso sempre, né, com apoio dos processos de apoio, gerenciamento de mudança de engenharia, né, o Kaizen, melhoria dos processos, enfim. E o nosso curso, né, de engenharia de planejamento, aqui provavelmente tem alguns alunos participando e tem outros que fizeram, a matrícula recentemente. Nós temos aí alguns objetivos bem importantes, e não só falando de desenvolvimento de cronograma. O curso ele não tem o objetivo da gente desenvolver, eh as skills, né, o conhecimento em softwares. A gente tem alguma matéria de software, mas a ideia principal é nós entendermos de forma crítica para que serve um planejamento, as boas práticas, e a gente fazer também gestão de tudo, através de indicadores, que é algo que, além do planejamento, ser algo que na cultura em geral não acontece, né, da melhor forma, a gente não tem gestão de indicadores feita da forma correta, da forma que pode realmente ajudar as empresas a se tornarem mais competitivas, a procederem com o seu processo da forma mais correta, da forma com mais eficiência, né. Então nós temos no nosso curso algumas disciplinas que são estruturantes, geralmente disciplinas mais básicas, eh, disciplinas base, né, com conceitos fundamentais que em geral são EAD, são gravadas e eventualmente tem alguma reunião com o professor. As disciplinas que são profissionalizantes, por exemplo, estimativas e critérios e procedimentos para o planejamento, fundamento de ciência dos dados e BI aplicados em projetos. Essas 2 matérias que eu falei agora, elas estão sendo dadas para a turma que entrou no primeiro semestre, né. E não podemos esquecer também da logística, suprimentos, comissionamento, né, toda a parte de testes aí e de entrega da obra, dos empreendimentos. Depois nós temos disciplinas consolidadoras, são aquelas que agregam todo o conhecimento que a gente debateu, para que depois a gente consiga fazer aí o planejamento do início ao fim, de acordo com o interesse aí de cada um. O nosso curso ele está ainda com inscrições abertas, a gente vai ter matrículas acontecendo até 25 de agosto, e lá na primeira semana, de setembro já está planejado o início, das turmas. Provavelmente a gente vai ter ali entre 2 e talvez até 4 turmas, desse nosso curso. Eu vou colocar depois para vocês aí no chat o link para vocês verem mais informações. E eu já deixo aqui, avisado, né, comunicado, alguém já perguntou no início aqui do nosso webinar, eu vou colocar para vocês também o link para vocês preencherem o formulário, é um formulário, bem simples para que vocês consigam receber o certificado de participação nesse webinar. Daqui a pouco eu coloco lá no nosso chat. Enfim, antes de eu dar o meu muito obrigado aqui para vocês, né, pela participação,
eu gostaria aqui de chamar o meu xará Daniel Crisóstomo para poder se apresentar e para poder falar um pouquinho o que que ele faz aí para nós. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal. Deixa eu só pegar aqui, que eu tive que sair aqui da... Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Ok. O Daniel, além de trabalhar o dia todo com gestão aí de projetos, de planejamento, orçamento, faz tudo e ainda tem que participar de um webinar conosco aqui com a maior boa vontade. É um prazer. Bom, pessoal, muito boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite aqui. Eu aqui no Benin, na África, e vocês aí no Brasil. Estamos com a diferença aí de 4 horas, mas isso não é problema. Eu não costumo dormir cedo mesmo. A nossa vida de engenheiro aí, a gente acorda pensando em obra, dorme pensando em obra, né? Acorda pensando em problema, dorme pensando em problema e como resolver o problema. Então, isso não é um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouco do nosso trabalho. Bom, sou engenheiro civil, tenho um pós-graduação na área de gerenciamento de projetos, tenho pós-graduação na área de finanças, sou da área de planejamento já há algum tempo, gosto muito da área de planejamento, é a área que eu me identifico, é a área que sempre trabalhei, planejamento, orçamento, cronograma, toda essa área. Tenho experiência na área de infraestrutura, principalmente a parte de estradas, que é a obra que a gente está fazendo aqui hoje. Trabalhei na obra do Castelão, na época da Copa do Mundo, trabalhei na obra do Centro de Formação Olímpica, que logo depois do Castelão, também uma obra emblemática para mim, por ter várias atividades, era uma obra de atividades esportivas, então tivemos várias atividades correlacionadas na área esportiva, tendo que negociar equipamento esportivo, comprando de fora, compramos equipamento em quase 10 países diferentes para poder chegar, são equipamentos certificados para o pessoal trabalhar, os atletas poderem usar da melhor forma possível. Desde 2019 eu estou aqui nesse projeto, é uma rodovia de 140 quilômetros, com uma ponte de 200 metros, projeto esse de prazo de 36 meses, chegamos aqui no começo de 2019, estamos aí faltando 10 meses para entregar o projeto. O projeto está em curso, está em linha com o que estava programado, uma coisinha aqui, um atraso aqui, um atraso acolá de algumas atividades, mas no cômputo geral, a obra está dentro do que foi planejado, tanto na parte de custo como na parte de cronograma. Obra de estradas, o desafio é a parte de terraplenagem, né? Você sai da parte de terraplenagem, você começa a parte de asfalto, que é o que a gente já está hoje, a nossa terraplenagem já está finalizando. Quando você termina a parte de terraplenagem, o asfalto é geométrico, então é fabricar o asfalto, produzir e lançar. Fabricar, produzir o asfalto e lançar. Produzir o asfalto e lançar. Então, a logística muito bem, quando você monta a estrutura, é muito bem coordenada. Como eu disse, o desafio grande é na parte de terraplenagem. Uma vez que ela foi vencida, o resto acontece naturalmente. Lógico, tem uma parte de drenagem hoje que a gente está um pouco de dificuldade, alguns dispositivos de drenagem que tivemos que deu uma chuva agora, a gente identificou algumas melhorias, estamos trabalhando, mas pelo prazo, são 10 meses ainda, a gente acredita que não tem nada que não possa nos prejudicar nesse momento. Estou aqui como gerente de planejamento da obra, como eu disse, desde 2019, trabalho aqui a parte de custo, cronograma, análise de riscos, contratos, tanto de subempreiteiro como contrato com cliente, medição, todo esse trabalho é feito pelo nosso setor. Temos o Jean, que trabalha comigo, que é expatriado também, brasileiro, e temos uma equipe local, de um engenheiro local, e mais 3 pessoas na sala, e os apontadores de campo que vão fazendo os controles para nos passar as informações necessárias. Uma das novidades que a gente está aplicando aqui agora, até o Ítalo, o Ítalo Coutinho, me ajudou um pouco, me deu algumas dicas. Eu vi uma apresentação dele um dia desse sobre drone. Estava vindo do Brasil para cá, agora em junho, na minha última baixada, e sempre estava com vontade de comprar um drone, né? Pô, vou comprar um drone, não é um brinquedo, eu sei, é uma aeronave, é um equipamento. Na verdade, é um brinquedo, né?
É um, é um brinquedo, na verdade, é um brinquedo. Depende do ponto de vista, pode ser chamado de brinquedo, mas é um brinquedo de gente grande, vamos dizer. Um brinquedo de adulto. E estava no aeroporto, estava num preço bom, numa promoção, acabei comprando. Um pequenininho, um drone da DJI, que é um dos maiores fabricantes. E inicialmente usei, tirei umas fotos da obra, legal e tal, registro, coisa minha mesmo. Só que eu percebi a potencialidade do drone. Eu comecei a fazer umas imagens e comecei a perceber, o próprio Ítalo me falou, que você conseguia fazer uma aerofotogrametria e conseguia fazer um mapeamento, ou seja, você soma, você junta as fotos, faz o mapeamento e aquilo tem coordenada e georreferenciado. Você consegue, inclusive, tirar medida. E acabamos que a coisa deu tão certo que a gente agora está usando esse drone para poder fazer, por exemplo, medição de estoque de brita. Nós estamos com obra de asfalto, temos aí um estoque para entre 30 e 40 mil toneladas de brita normalmente, então a gente precisa ter um controle mais acirrado dessa brita. Então, a cada 15 dias hoje, a gente está fazendo um mapeamento, pego, faço a análise do volume e a gente já está tendo um volume mais assertivo porque o sistema ele pega toda aquela volumetria, tanto faz tá em forma de monte assim, em forma de comprido, como em forma de tronco de conde, em forma de pirâmide, vamos dizer assim. E tem nos ajudado muito. E eu também estou fazendo o mapeamento da obra para poder fazer o registro do databook, todo com foto, com medida dos dispositivos de drenagem, meio fio, descida d'água. Isso foi um desejo antigo, mas que rapidamente se tornou. Isso mostra um pouco a nossa atividade, ela está em constante evolução, né? A gente está constantemente aprendendo coisa nova, evoluindo. Paguei um curso na internet, entrei, analisei, conversei com o pessoal, aprendi já como se faz, li um material sobre fotogrametria, que é uma das artes mais antigas que existe. A fotogrametria, ela data, são mais de 100 anos que já existe a aerofotogrametria. Então e a coisa só evolui, as potencialidades do drone são fantásticas. Então a gente está usando isso agora e dentro das outras ferramentas que nós usamos. Bom, a apresentação feita, a gente pode começar a discutir a questão da competitividade, né, Daniel? É isso aí, Daniel. Você falou um negócio bem interessante aí sobre o drone, né? É um brinquedo de adulto, mas ele está sendo cada vez mais usado. Tem gente aí que fala que daqui a pouco vão entregar pizza com drone. Pois é. Talvez isso já esteja acontecendo. Então, pode falar. A questão de regulação também de drone ainda é muito nova no mundo todo, né? O Brasil tem uma série de legislações, só para eu registrei esse meu drone já fiz a homologação na Anatel, aí você homologa na Agência Nacional de Aviação, homologa na Anatel, homologa no DSEA, só da parte da aeronáutica, são três órgãos que você precisa cadastrar, e se você for fazer um voo, você precisa fazer uma programação. No Brasil está assim. Aqui, por incrível que pareça, também. O Benício é um país um país menor do que o Brasil, que não tem tanta estrutura como o Brasil, eu achei que a coisa fosse mais branda, mas a gente comprou um drone novo, compramos um drone mais avançado, esse meu é pequenininho, ele não pega mapeamento, e compramos um drone mais avançado. O Ítalo recomendou, compramos, um colega trouxe de Portugal, a gente comprou lá em Portugal, mais barato, trouxe de Portugal. Quando chegou no aeroporto, a alfândega pegou e prendeu o drone. Diz, você precisa fazer o registro na ANAC, daqui do Benin. Eu nunca imaginei que eles pudessem ter esse nível de registro já. E, coincidentemente, tem uma lei do ano passado, de 2018 a 2019. Tem alguém que. Só um momentinho. Tem alguém que compartilhou a tela. Peço a gentileza aí de descompartilhar, por favor. Eu acho que a pessoa Pode falar, por favor. Pessoa com nome, eu acho que está aparecendo aqui. Eu não sei se são essas duas telinhas aqui que estão aparecendo. Não sei se é uma dessas pessoas, H ou AL. Não sei se é a Aline ou é uma pessoa chamada H, porque ela tá diferente aqui dos outros ícones das pessoas. A Aline não é não. É não, Aline? É porque tem aqui o teu nome aqui e o H também está aparecendo como se estivesse ativo. Então, parece que é o Vanderly. Vanderly? Tá aqui. Vanderly, isso.
Enfim, a gente pode continuar aí enquanto a gente, talvez alguns aí observem a Isso. tela do Vanderly. E aí eu não Vai sabia, ele, Daniel, aí eu saio. Já deu certo aí, ó. pronto. Pronto. E aí tem uma legislação de 2018, 2019 que fala bem direitinho, que nem a do Brasil, lógico, com menos regras, um país menor, com menos regras, mas fala como é que você tem que homologar, como é que você tem que registrar, inclusive os voos, que nem no Brasil tem, eu não sabia que tem, então tem uma exigência também. Isso mostra que o mundo todo está antenado a essa questão de drone, tudo isso é uma coisa séria, tem muito acidente por aí e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas é um equipamento que tem aplicativos que você olha, os caras já estão fazendo tudo. Pega medição de obra, faz acompanhamento de obra, pega drone para poder fazer medição de janela de prédio, por exemplo, mapeamento, tudo é fantástico. A aplicação é muito boa. Então, Nós fizemos uma auditoria, Daniel, há algum tempo, há alguns meses aí. Essa auditoria a gente usou muito drone, porque tem locais em que você, na verdade, uma inspeção, né? A inspeção faz parte do processo de uma auditoria, de uma obra, e tem locais que é muito difícil de você ter acesso, de você conseguir enxergar. Então, o drone é uma ferramenta realmente bem importante, vai ser cada vez mais usada. uma coisa que eu identifiquei, e eu já trabalhei nesse setor, no setor de energia eólica, para fazer as builds. Você pega, faz o mapeamento do parque, você tem aquele acesso, você consegue tirar o volume, você tirar a largura das plataformas, você consegue tirar os comprimentos dos meios fios, das descidas d'água, você consegue mapear tudo isso bem direitinho, e você aquilo coloca dentro do AutoCAD, por exemplo, o cara já consegue fazer todas as medidas necessárias. É um vídeo perfeito, com uma velocidade muito maior do que se é feito e, se quiçá, um custo muito mais barato. E o que nós estamos falando aqui agora, né? Nós estamos falando de competitividade, né? Então, a gente nem combinou essa deixa, né, Daniel? É, Mas a competitividade para retomada, ela passa pelo uso de ferramentas que vai proporcionar a realização das atividades de uma forma mais rápida, de uma forma mais segura, né? É. O mundo hoje ele está cada vez mais avançado tecnologicamente. Você vê, por exemplo, a evolução que o mundo teve dos últimos 50 anos, sei lá, acho que dos últimos 20 anos, foi muito maior do que dos últimos 200 anos, né? A evolução tecnológica, a velocidade com que teve, por exemplo, em 2007 o Steve Jobs lançou o iPhone. Olha como é que é o iPhone hoje, e a revolução que aquilo aconteceu, que enquanto o iPhone não tinha sido lançado, a coisa ainda era tratada de uma forma diferente. Se ele não tivesse lançado o iPhone, será que nós estávamos nesse patamar que nós estamos hoje? Poderia estar mais avançado ou menos avançado, né? É uma incógnita, mas o mundo avançou muito, e a engenharia ela não é diferente. Cada vez mais a gente está agregando novas ferramentas, novos softwares, novas maneiras de trabalhar, e até é um desejo meu, porque eu sei que a construção, né, eu separo muito a questão da construção entre construção pesada e construção leve. Quando falo construção pesada, vamos dizer, construção pesada, estradas, barragens, obras de infraestrutura de grande porte, né, ferrovias, hidrovias, esse tipo de obra. E a obra, vamos dizer, construção civil leve, eu chamo de os prédios, o mercado imobiliário, vamos dizer assim, mais comum, mais fácil de entender. São dois setores totalmente muito diferentes, onde um tem uma implementação de tecnologia muito mais arraigada, muito mais fácil e muito mais premente do que o outro. Você pega, por exemplo, nos prédios hoje, você já tem sistemas que o funcionário ele aperta no botão, aquilo já está ligado no planejamento que o engenheiro fez, ele aperta no botão, já sai o que ele tem que fazer naquele dia, qual andar, às vezes já é no próprio andar, qual o ambiente que ele tem que ir, qual o serviço que ele vai fazer, alvenaria, pintura e tudo, ele já sabe qual é a quantidade que ele tem que fazer naquele dia, a programação, já tem os pacotes todos muito bem definidos. E na construção pesada a gente não vê muito isso. Claro, é inerente à atividade. A atividade ela é um pouco mais, tem muita mais variáveis envolvidas. Eu costumo dizer que você tem prédio, andar por andar, claro, pode ser um prédio que tem, cada andar seja diferente do outro, mas você tem uma cadência muito mais definida. Exemplo,
Você vai fazer um prédio, você sabe que vai ter uma quantidade de alvenaria. Aquela quantidade não vai mudar, a não ser que o projeto tenha uma mudança grave. Mas você vende aqueles projetos lá, você já sabe que tem aquela quantidade de alvenaria certa, não vai entrar mais do que aquilo de tijolo, não vai entrar mais do que aquilo... Oi? É por isso que eu estou falando, entendeu? Não é coisa mal feita, não. É porque nós É alguém que você já ligou o pensou? microfone aí. Esse tipo de coisa acontece sempre, né, nas reuniões. É normal de acontecer. O seu microfone tá fechado, Daniel. Melhorou? Deu certo agora? Sim, deu certo. Então, o que eu estava falando, você tem a construção pesada, ela tem um número de variáveis muito maior. Exemplo, você tem uma quantidade de drenagem, por exemplo, de canaletas. Essa quantidade de canaletas ela pode ser maior. Assim, você pode precisar, um parque eólico, por exemplo, uma estrada, você tem uma quantidade de canaletas, você pode identificar que determinada situação do terreno vai te exigir alguns metros ou alguns quilômetros a mais de canaleta, de descida d'água, de meio fio. Isso pode estourar teu orçamento. Isso até para você fazer teu planejamento, isso fica mais complicado, porque você planeja tudo direitinho no cronograma com aquela quantidade X, e de repente aquela quantidade, não, agora não tenho mais 10 mil metros de meio fio, não, eu tenho 12 mil metros. Tá aí, só que eu só identifiquei isso aí faltando 6 ou 4 meses para fazer a obra. Tem que contratar empreiteiro, ou então tem que dar mais serviço para o empreiteiro, é mais argamassa, às vezes a usina de concreto já desmobilizou nesse momento, você vai ter que fazer concreto na mão. É complicado. A obra de construção pesada ela tem muito mais variáveis, mas isso não é justificativa para você não implantar tecnologia, não implantar novos procedimentos, organização no teu canteiro. Você tem vários aplicativos hoje, várias empresas que têm N soluções que podem ajudar. Resta, que também é um desejo, que a cabeça e as lideranças elas olhem mais para isso, né? Elas olhem mais para essa necessidade de dar mais apoio e tudo, porque não é luxo nem é custo. Eu acho que isso aí é só uma questão de tempo, de você se adequar e ter quanto mais a coisa automatizada puder dentro da sua possibilidade, aquilo só tende a ajudar. E Então, realmente diminuir percas e melhorar a tua produtividade dentro da obra. é isso que você falou, é um assunto bem importante, tá, pessoal? Como é que você acha, ô Daniel, que aqui no Brasil acontece, a importância que é dada para o planejamento, que depois vai refletir, né, no orçamento, vai refletir na execução. Que importância que é dada para o planejamento aqui no Brasil, né, para o serviço de engenharia, como que é aí na África? Esse é um assunto bem interessante, né? Isso está totalmente ligado à produtividade. Eu vejo a África aqui, ela tem uma similaridade muito grande com o Brasil em vários aspectos. Vamos falar de clientes públicos, vamos dizer de clientes públicos. Você tem alguns clientes públicos que são mais exigentes, vou citar aqui uma Valec da vida, uma eletronuclear, alguns clientes públicos que têm uma maturidade, o próprio Exército hoje, né, as Forças Armadas, vamos dizer. As Forças Armadas, para você ter ideia, você tem militares fazendo mestrados em gerenciamento de projetos. Eu mesmo fiz um curso para certificação PMP em 2017, onde tinha um capitão do Exército, ele morava em Goiás e não tinha em nenhum canto, ele foi lá para Fortaleza para poder fazer esse curso junto com a gente. Porque eu perguntei para ele, não, o Exército hoje ele tem um escritório de gerenciamento de projeto, tem um PMO, o Exército, a Marinha Aeronáutica, você tem PMO para gerenciar todos os projetos deles, então eles estão altamente projetizados. Esses órgãos públicos estão altamente projetizados. E você vê que todos esses clientes, eles exigem e as empresas têm que se adequar. Por outro lado, você tem outros clientes públicos, algumas prefeituras, alguns estados que não têm essa projetização toda, né? Não tem essa demanda toda. Isso faz com que as próprias empresas elas se acomodem e não investam porque não tem essa demanda. Eu percebo isso muito aqui também. Aqui também tem muito isso. A África tem muito o perfil do Brasil, são muito parecidos. Então, imagina, por exemplo, a relação ainda é muito pessoal, vamos dizer, tem muito aquela relação pessoal que nem no Brasil. Imagina no Brasil, vamos dizer, para quem não conhece, existe alguns contratos internacionais, você tem a modalidade, são o FIDIC, né? FIDIC é a modalidade internacional de contratos, que é federação
dos engenheiros, consultores da França, que é até em francês a sigla, e são modelos de contratos internacionais que esses grandes bancos e todos eles exigem que você faça a tua obra dentro desses contratos. O nosso não é FDIC. E a gente estava discutindo aqui um dia desse, falando com a diretoria e tudo, e disse, imagina a gente chegar, porque o FDIC ele diz assim, você tem um cronograma, se o cliente não liberou uma frente de serviço, como aconteceu aqui com a gente, eu vou ter que notificar ele para dizer que ele tem 10 dias para poder me liberar aquele trecho, senão a minha obra ele vai receber uma notificação minha e a minha obra automaticamente ela vai ter que ser reprogramada, eu vou ter que gerar um pleito para ele, tem toda uma formalização que acontece. Isso é muito comum lá no Oriente Médio, os contratos do Oriente Médio lá, Dubai, Abu Dhabi, Catar, essa região toda são, não vou dizer 100% porque eu nunca trabalhei lá, mas pelo que a gente conversa aqui, a maioria esmagadora dos contratos são do FDIC. Inclusive as empresas... Isso divide o risco? Divide o risco também, mas você tem muita questão da cultura das empresas. Essas empresas de consultoria que fazem a gestão da engenharia de lá, né, a supervisão, a fiscalização, a maioria são empresas inglesas, europeias. Empresas inglesas, o inglês ele é muito Caxias, vamos dizer esse termo. Ele é muito certinho, ele não abre muito para ter aquela conversa. Não, aquela conversinha de amigo e tudo. Não, ajeita aqui, tudo. A gente resolve lá na frente. O Brasil tem muita essa camaradagem, não estou dizendo que isso não estou falando de uma forma pejorativa, mas a questão da cultura. A África também tem muito disso. Imagina eu chegar com o meu cliente e mandar uma carta para ele, me atrasou o negócio, eu mandar uma carta para ele, sem nem conversar com ele antes, o cara vai ficar com raiva de mim. O cara vai ficar... vai se retrair, vai ficar reativo, vai começar a querer exigir coisas do contrato para poder, vamos dizer, se vingar. Então, isso é uma cultura que acontece muito. No Brasil ainda, isso não acontece, ainda tem poucos contratos com o sistema FDIC, que está começando agora no Brasil, ele não está tão... já tem escritório, já tem algumas modalidades, mas isso vai depender muito de quem vai contratar, do contratante, né? Então, algumas empresas internacionais já estão começando, se você pegar um financiamento internacional aí, um banco, alguma coisa, provavelmente ele vai exigir. Então, tem essa modalidade diferente. Eu vejo muito a África parecida com o Brasil nessa a questão muito, a relação pessoal conta muito. Isso desde quando eu era estagiário, engenheiro recém-formado, que eu sempre percebi isso. E no nosso segmento, é construção pesada, principalmente órgão público de grande porte, DENIT, governos do estado e tudo, a relação ainda é muito pessoal, a relação é muito de corpo a corpo. Não tem muito documento, tem aquela coisa, mas muitas vezes o cliente ele vai ficar com raiva que eu meti uma carta lá para ele solicitando isso e o cara vai interpretar aquilo como se fosse uma coisa pessoal, que a gente sabe que não é. Já clientes privados, não, isso já tem isso já é mais reconhecido, né? Clientes, por exemplo, esses clientes de parque eólico, geralmente são fundos internacionais, são bancos, são empresas grandes, você tem vários aí, e ele já tem uma estrutura muito mais madura nesse tipo de coisa. Então, ele mandar uma carta e receber uma carta de um pleito, de um aviso, principalmente porque isso muitas vezes está no contrato, o contrato não é FDIC, mas guarda muita similaridade, esses contratos estão dizendo o seguinte, eu vou te dar uma ideia, você está fazendo uma obra de um parque eólico lá e você precisava avançar no trecho e aquele trecho não foi liberado, isso acontece muito, Bahia, principalmente a parte do Nordeste, acontece muito. Você negocia com o dono do terreno para você passar. Aí o dono do terreno conversa com o vizinho e diz, tu recebeu quanto? Recebi 100 mil. Ixi, eu só recebi 50. Aí ele para a obra, porque ele, não, meu vizinho recebeu 100, eu recebi 50. Ele não tem nenhum critério para poder definir isso aí. Às vezes é porque o terreno do vizinho dele está numa região que é mais valorizada, o terreno do vizinho dele é maior, ele não quer saber, ele para a obra. E aí para a obra não é culpa sua, quem tem que liberar a área é o cliente, e o cliente ele diz o seguinte, você tem, eu já vi alguns contratos, você tem 10 dias para poder me notificar. Ora, se eu for tentar dar aquele meu jeitinho de, não, eu vou fazer um desvio, vou entrar por aqui, vou resolver, não vou parar, e não fizer nada, no 11º dia, se eu mandar um e-mail para ele, uma carta, ele diz, não, negativo, você não tem mais direito a nada, passou o prazo. Então, é uma gestão muito mais focada em documentação, em gestão e principalmente em planejamento, porque o planejamento está muito ligado nessas áreas. Com certeza nesses países, né, igual o Brasil, igual
Benin, onde você está trabalhando, onde você está operando hoje, nós não temos uma cultura tão arraigada com planejamento. A gente não dá tanta importância para o planejamento como deveria, porque o planejamento é a referência, né? O planejamento vai te dar previsibilidade. Exatamente. Você vai fazer um orçamento em cima do que você planejou. Então, para o orçamento estar certo, a gente tem que ter o planejamento feito de uma forma, né, dando a devida importância, envolvendo todas as pessoas. Nessa era que a gente precisa de muita competitividade, a gente tem que dar importância cada vez maior, né? E o planejamento bem feito, ele vai envolver, primeiro, o conhecimento do escopo que você tem que atuar, os limites de atuação. Nós temos que envolver, né, as pessoas corretas, temos que propor, né, planejar e executar comunicação de uma forma muito eficaz. Comunicação é algo muito crítico, né, Daniel? Você falou uma coisa agora, uma palavra-chave. E indicadores. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós disso aí. A nossa pós-graduação de engenharia de planejamento, ela tem um sobrenome também, é BI, Business Intelligence. Como que você está vendo essa tendência aí? Só voltando um pouquinho, só complementando o que você está falando aí, você falou numa palavra chamada comunicação. Eu nunca senti na pele a questão da comunicação tão forte como senti nesse projeto. Porque nós estamos aqui com 5 idiomas diferentes, 5 nacionalidades diferentes e 4 idiomas diferentes. Português de Portugal, português, francês, que é a língua local, e mexicano, nós temos alguns mexicanos que trabalham com a gente aqui, que é o espanhol. E 3, né? São 3 inglês, provavelmente. Inglês. Alguns fornecedores a gente conversa em inglês, algumas coisas são em inglês, menos porque a língua oficial do país é francês, mas ainda assim, ainda tem alguma coisa de inglês. Então, se a gente colocar isso na ficha, então teríamos 4 idiomas diferentes. 4 idiomas diferentes, com 5 culturas diferentes, a cultura europeia, português, brasileiro, que é totalmente diferente aqui no projeto, engraçado. Os brasileiros gostam de ver futebol, ouvir música, gostam de falar alto, contar piada. Os portugueses já são mais na deles, eles gostam de ver o futebolzinho deles, gostam de ver os filmes deles mais caladinho, mais bebendo o vinho, a cerveja deles. E o brasileiro gosta de fazer mais aquela festa. Isso é muito comum. E isso, no dia a dia da obra, isso aparece muito também. A questão da comunicação, as pessoas elas não têm muito aquela coisa de estar fazendo reunião e tudo. O pessoal está mais acostumado a trabalhar mesmo na produção. A produção ela é muito forte dentro desse tipo de cultura. Então, essa questão da comunicação, eu nunca senti isso na pele, porque língua diferente, cultura diferente e personalidades bem diferentes, né? Às vezes você tem tudo, mas uma pessoa parece com você tem personalidades muito diferentes. Isso dificulta muito, e é um desafio, e ao mesmo tempo é uma alegria eu estar aqui, porque tudo é aprendizado, a gente aprende como tratar melhor esse tipo de coisa. E pegando um bote aí da comunicação, a questão do BI, né? O BI é uma ferramenta que ela veio para usar. Eu hoje, particularmente, eu não consigo eu não consigo aceitar, tentar aceitar talvez seria uma palavra forte, eu não consigo perceber uma empresa que não tem um BI, que não tem uma besteirinha de BI, nem que seja um painel. Porque, cara, é impressionante a quantidade de informação que a gente está, eu até anotei aqui para a gente pegar, seria BI, e inclusive que você falou naquela apresentação do seu curso, BI e Data Science, né? Que a ciência de dados hoje, ela está no nosso dia a dia, tudo são dados. Você pega uma empresa como Magazine Luiza, Americanas, imagina a quantidade de informações que eles devem ter no banco de dados. A gente tem que tomar cuidado com esse conceito, o que é dado e o que é informação. Nós recebemos muitos dados. O desafio é transformar esses dados em informação para que a gente consiga fazer gestão. Né? Isso. Eu vou te dar um exemplo, dado informação. O cara me diz, a obra hoje ela está 30% executada. Isso para mim é um dado. Isso para mim não quer dizer nada. Tá, 30% executada. Era para estar quanto? Vou lhe dar duas informações. Um amigo meu, ele fala, o João Luiz, ele fala a questão do cubo. É o cubo. Você tem o lado do cubo, né? O primeiro lado do cubo é o dado.
E aí vamos agora para o segundo lado do cubo. É a questão, tá, mas esse percentual executado da obra é 30%, tá, 30%. E quanto é que estava semana passada? Estava 29,98%. Então você não andou nada semana passada, você não andou 0,02% da semana passada para cá. E a outra coisa, quanto é que você deveria estar no teu planejamento original, né? 30%, eu era para estar com 45%, estou atrasado 15%. Não, era para estar com 25%, estou avançado 15%, estou avançado 5%. Então, essa informação ela é muito importante porque a ciência de dados, exatamente, ela pega os dados e transforma em informação. Essa que é a beleza da coisa, né? O Power BI, no caso o BI, o Power BI é o que a gente usa aqui, o BI, mas tem outras ferramentas. O BI ele veio exatamente para pegar, montar a estrutura de dados, transformar o dado em informação para que aquela informação seja útil para a tomada de decisão. Desde o ano passado, que eu vejo que aqui a gente tem muita informação, tem muito dado. Inclusive, ele vai servir para duas coisas: para o dia a dia da obra e para depois você ter uma documentação firme para você trabalhar e para outros projetos também. Você vai ter toda a documentação, toda estruturada. Quando falo documentação, você tem todos os painéis, tudo estruturado, mês a mês, dia a dia se tiver, semana a semana se tiver, para poder analisar a obra no futuro, ou analisar esse projeto, fazer umas lições aprendidas, ver o que é que ficou, quais foram os erros, quais foram os acertos, e replanejar para próximos projetos, né? Porque as empresas elas nunca podem pensar que vão fazer só aquele projeto, elas têm que tratar aqueles projetos como sendo longevidade. Eu já vi várias empresas que têm anos e anos de orçamento, quando você ia pegar, como é que está esse custo por metro quadrado disso? Aí, peraí, que eu vou fazer a conta. Aí lá vai o engenheiro pegar 500 planilhas que ele tem lá, não sei quantas fórmulas, e fazer a conta lá. Por que aquilo não já é estruturado? Por que aquilo não já aquela informação não já está lá aquela informação? Né? Muitas vezes as empresas não estruturam os dados. Tem os softwares que você tem que integrar os dados para que você consiga ter estatísticas. Planilha de Excel solta, né? Sem estar lançada em algum lugar que você possa usar esses dados, né? Aí está aí o Data Science, não serve para nada, né? Não serve para nada. O que eu acho impressionante é que as empresas, você tem hoje excelente software de planejamento, excelente software de orçamento, inúmeros aí no mercado, com banco de dados, com tudo, e eu conheço várias empresas que quando vão fechar e vão fazer orçamento é no Excel. Meu Deus, como é que pode? Como é que pode? Tudo bem, porque o Excel é flexível, tá? Mas eu acho que... E cadê aquela base de dados? Aquilo está lá guardado, aquilo está lá estruturado, para você usar para aquilo futuro. E aí aquela planilha de Excel, o cara bota fórmula aqui, bota cor acolá, bota coluna aqui, coluna lá. Só quem entende é o cara que faz. Se esse cara sair da empresa, for para outra empresa, todo aquele conhecimento ele leva junto com ele. E sujeito a erros, né? Hã? Sujeito a erros. Exatamente. E ainda tem sujeito, baixa uma célulazinha errada para que a coisa comece a dar errado, você não tem validação, se você começar a querer botar validação, daqui a pouco você tem uma planilha de 40 megas, essa planilha ela vai travar, ela vai dar problema, você não consegue compartilhar. Assim, o Excel é uma excelente ferramenta, eu não consigo me ver trabalhando sem o Excel. Mas eu acho que tem certas coisas que as empresas têm que começar a pensar em estruturação de dados, como você fala bem, a questão do data science, essa estruturação de dados ela tem que ser muito mais, na minha visão, muito mais profissional. Você tem que ter uma coisa toda, você pode até ter os dados estruturados dentro do Excel, mas é aquele Excel que você só usa para poder puxar dentro dele e gerar aquela informação. É o que a gente faz. O nosso Power BI, desde o final do ano passado, comecinho desse ano, a gente contratou uma empresa para estruturar a parte de Power BI para a gente e fez vamos dizer, a espinha dorsal. E todo mês eu faço atualização, os dados de Ecofin, que são os dados econômicos financeiros, o que pagou, o que gastou, por cento de custo, por conta, aquilo já vem toda uma planilha bem estruturada, eu gero, aquilo só é guardado dentro do Excel e o Power BI vai lá, pega e vai montando. Isso dividido por aquilo, que pega isso, que pega aquela projeção, que pega aquela curva, que vai aquele gráfico e tudo. Então a gente começa a ver os números de uma forma que até então não via, né? A coisa fica muito mais clara, fica muito mais profissional para você tomar a decisão. Amanhã mesmo, ontem eu terminei, e amanhã mesmo a gente vai ter uma reunião aqui com a gestão do contrato para poder dar uma olhada na parte do número, fechamento do mês de julho, como aqui é obra internacional e tem uma parte de contabilidade no Brasil, a coisa um pouco demora. Então, a gente está hoje no dia 18, fechamos no dia 15, no dia 14, fechamos os custos,
e aí eu levo mais ou menos uns 2 a 3 dias para poder fechar os painéis, para a gente poder discutir. E estamos analisando e tudo, e já consigo analisar alguma coisa de dentro do mês. Isso me ajuda muito a gente poder trabalhar e conseguir visualizar algumas coisas que a gente não via. Percentual de principais materiais gastos, percentual de contas que estavam previsto, por exemplo, insumos, estava previsto eu gastar nesse mês, pelo que eu produzi de asfalto, 20 mil toneladas de brita. Quando eu pego lá no sistema, ele sai lá uma conta brita, quando eu pego lá, já pego o gráfico lá, o gráfico lá em cima. Opa, o que foi que houve? Gastou mais brita, baixou mais brita, não baixou e tudo. E a gente começa a analisar aquilo e começa a perceber coisas, inclusive coisas que estão faltando. A folha não foi contabilizada, não vê a folha, mês que vem vai vir a folha em dobro, então já tem que esperar um custo um pouco maior, mas aquele custo é do mês passado. Então, eu não consigo mais imaginar sem ter isso. E não é um investimento alto, não é. Você paga uma empresa, sei lá, 500, 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês, isso para uma empresa não vejo como investimento muito alto, mas que vai gerar... Não são 500 mil não, né? 500 reais ou R$ 1.000. 500 reais, R$ 1.000, R$ 2.000 você paga para uma empresa dessa para poder dar manutenção no negócio, o cara ajudar a fazer algum painel, alguma coisa. E fora a licença, mas também a licença hoje, vou falar do Power BI, que é que eu uso, licença Power BI dá $10 por mês, são $120 por ano, por pessoa. Você tem 2, 3 pessoas-chave lá para poder ter a questão do negócio. Eu não vejo, eu não acho isso caro. Eu acho que o benefício que isso vai te trazer é muito mais do que o investimento que você tem. E isso está se barateando cada vez mais. Você tem até o Power BI Desktop, que não é o ideal, porque o outro você vê no celular, você vê no computador, você vê no browser, em qualquer site. Mas o Power BI Desktop é de graça. Está lá a informação, você monta lá um painelzinho, você vê lá todo dia. Por exemplo, eu estava falando ontem para você na nossa conversa, a gente teve alguns problemas de consumo de diesel aqui mês passado, e fizemos um painelzinho de dia. Então, o cara tira o relatório do sistema em PDF, eu jogo dentro de uma pasta, o Power BI vai lá, atualiza sozinho, já me dá os gráficos de todos os equipamentos, o consumo diário. E isso, você já pega logo, ó, você tem 6 motoniveladoras. A motoniveladoras abastece por volta de 200 a 300 litros por dia. Tem uma motoniveladora que abasteceu 600 litros. Aí ou foi roubo, ou foi lançamento errado, pode ter digitado lá um número a mais, você já pega logo. Vazou, pode ter acontecido um bocado de coisa, mas você já vê a informação lá na hora, você aperta lá no botão e já vê. Eu não consigo visualizar a coisa dessa forma. E nós estamos falando de uma obra grande, a nossa obra aqui, em reais, é quase R$1 bilhão. Ou seja, né, nós estamos falando que o planejamento ele é essencial, principalmente nesses períodos aí que a gente precisa de maior produtividade, né? Exatamente. Aquele planejamento envolvendo todo mundo, a gente conseguindo conversar com fornecedores para ver a questão da mão de obra, para ver a questão da disponibilidade de recursos, né? Chamar o fornecedor, alinhar o cronograma, é a questão da comunicação. Volta tudo a questão da comunicação. É você ter o seu cronograma, ter o seu planejamento como a sua espinha dorsal de todo o projeto, porque tudo sai de lá. O que está programado para executar sai de lá, o teu escopo sai de lá, dependendo do ponto de vista, entra lá, né? Porque entra lá. Toda a tua informação ela está lá dentro. Então, se você quiser saber como que está a situação da obra, você tem lá o teu plano, aquilo é que vai dizer, porque aquilo, supõe-se que para ser feito aquilo, a turma sentou, a equipe sentou, conversou, discutiu, conversou com os principais fornecedores, por exemplo, um fornecedor lá no Centro Olímpico, a gente fez lá, tinha um fornecedor da estrutura metálica, que era um item pesado da nossa EAP, era um cara especializado, eu não sou especializado em estrutura metálica, ele chamou, veio junto com a gente, ele, vou fazer assim, vou fazer assado, vou executar isso, executar aquilo, tal dia eu vou fazer a elevação da estrutura, e a gente sentava, colocava aquilo e encaixava no cronograma para poder ver como é que estava o nosso plano. E a coisa deu bem certinho. A comunicação, nesse caso, o cronograma ele serve como uma excelente comunicação para todo mundo saber o que é que está acontecendo, né? E divulgar para as pessoas terem entendimento do que estão trabalhando naquele dia, naquele projeto. Então, além da questão do plano em si, né, da construção tradicional aí do planejamento, depois até é interessante você contar para a turma aí qual que é o software que vocês usam aí para cronograma, né? Isso não é mais suficiente, né, Daniel? Não é mais suficiente a gente trabalhar só com o planejamento em si, porque o planejamento ele não é algo estático,
Nada, né? Os cenários mudam, o risco ele muda, a a única conjuntura certeza, muda. isso, Então, a nós única temos que certeza, ter ferramentas de integração de dados para que a gente consiga ter informações e com informação a gente consegue fazer uma gestão mais eficaz, né? E exatamente. aí é uma chave, né? Além de uso de equipamentos de automatização, para que a gente consiga ter mais produtividade, mais competitividade. É isso mesmo? Exatamente. Toda essa parte da gestão, ela está toda envolvida dentro de um cerne do planejamento, né? Você tem toda a tua programação, como eu estava falando antes, e essa questão do teu planejamento, da tua competitividade, cada vez mais só o cronograma, só o planejamento por si só, vamos dizer, antigamente, teoricamente, se você for dizer, eu não preciso de software nenhum para poder fazer planejamento. Eu posso fazer meu planejamento num pedaço de papel. Pode. Planejamento é diferente de cronograma. A gente está falando de duas coisas distintas. Nós temos o planning e o scheduling, né? O planning é a coisa muito maior. O planning, ele demanda a reunião, ele demanda a construtibilidade, que é um termo novo aqui no Brasil, mas que lá fora, principalmente nos Estados Unidos e Repete na para nós Europa, aí. construtibilidade. É um termo, esse nome construtibilidade, não sei nem se tem no dicionário, ele vem do inglês constructibility, né? O constructibility é exatamente, ele faz a demanda que está dentro do planejamento, se não está dentro do cronograma, ele pode estar dentro do cronograma, mas ele está dentro do planejamento, onde ele mostra o constructibility é aquela história, você vai fazer um ginásio, o guindaste para fazer o ginásio, ele tem que entrar e ele tem que sair. O constructibility é exatamente isso aí. O cara vai fazer uma análise que em algum momento o guindaste ele vai entrar, as coisas vão começar a estarem executadas lá dentro e depois esse guindaste vai ter que ter um buraco lá, vai ter que ter um espaço lá para ele poder sair normalmente e depois você faz o fechamento. Imagina que você está trabalhando lá, você fecha tudo, o guindaste está lá dentro, né? Foi uma das coisas, na época a gente fez esse planejamento lá no Centro Olímpico, na época eu não tinha esse conhecimento ainda do que era a construtibilidade, mas foi o que a gente fez. Que a gente, nesse caso da estrutura metálica, nós fomos montar a estrutura metálica, tínhamos uma grua que a gente planejou colocar exatamente no meio do ginásio. E essa grua estava lá trabalhando para a obra toda e ajudando a montar a estrutura do ginásio. E como é que a gente vai tirar essa grua? Foi como a gente planejou. Não, essa grua, nós vamos fazer um planejamento que quando o teto do ginásio tiver um tamanho X, tiver um buraco lá X, vamos chamar um guindaste de maior porte, um guindaste de 200, na época foi 250 toneladas, 270, uma coisa assim. Exatamente, o guindaste foi lá, pegou a grua por cima e tirou. Tranquilo. Foi um planejamento que foi feito. Isso é a construtibilidade. Isso está dentro do planejamento, né? Então, eu até coloquei uma sugestão aqui de leitura que você me sugeriu, né? O livro lá do Schedule for Sale, do Geoff Ryan. O Schedule for Sale, ele fala do AWP, Advanced Work Package Planning, que exatamente o AWP é um termo também novo que está no planejamento, que ele vai mostrar a integração das várias disciplinas dentro de um projeto, principalmente um projeto industrial. São projetos que têm muita disciplina junta, né? Você tem a parte de eletromecânica, metal mecânico, instalações, você tem toda essa construção civil, construção mecânica, você tem todas essas interdependências das atividades, e essas interdependências elas precisam de um regramento, precisam de uma orientativa, de uma orientação. O AWP ele veio para ajudar os profissionais a trabalharem melhor com isso aí, e principalmente que é um conflito muito grande. Nós tivemos isso lá no Centro Olímpico. Nós deixamos de concluir algumas etapas, deixamos de executar algumas etapas porque faltou projeto. O projetista não conseguiu entregar o projeto a tempo. Então, também é um problema muito grande hoje. Você está num projeto um pouco mais complexo, um projeto industrial, por exemplo, e o projetista ele não termina o projeto a tempo. Ele não consegue finalizar aquelas plantas, aqueles pacotes, aqueles desenhos a tempo, e com isso você não consegue, você não tem a lista de materiais, não compra o material não chega, e aquela frente fica atrasada. Aí tu vai ter que ficar se virando para poder atender o teu cronograma, o percentual executado do cliente, vai ter que ir tentando executar outro. Só que isso muitas vezes não dá certo, porque aquela outra etapa, ela deveria ser executada só depois dessa que você atrasou. E aí começa aquela confusão.
e começa atraso de projeto, começa pleito, começa aquela confusão. Predecessões, né? Exatamente. O AWP ele veio para tentar organizar e dizer, o projetista, você vai executar você vai desenhar e vai planejar e projetar esse item, depois desse item você vai para esse item, depois desse item você vai para esse item. Você não pode pegar esse item aqui, porque às vezes o projetista, por percentual executado, ele recebe por prancha, esse aqui dá 20 pranchas, esse aqui dá 2. Ele quer executar isso aqui primeiro porque ele recebe mais, negativo. Você vai ter que executar isso aqui, depois esse. Ele veio para organizar. Em linhas gerais, o AWP é isso. Né? E estamos falando de novo de competitividade, né? Também, porque isso hoje já tem curso disso no Brasil, já tem pós-graduação, eu acho que pode-se dizer que é uma pós-graduação ou um curso avançado. Já tem até certificação de AWP no Brasil. Estou querendo também fazer isso aí. Esse livro é excelente, eu já li. Tem esse e tem aquele outro que eu te passei, o Schedule for Sale, e tem o Even More Schedule for Sale, que é do mesmo autor, que é uma continuação, um complemento desse, de tão sucesso que o primeiro livro fez. Né? São livros excelentes, eu acho que não tem em português ainda, mas é uma leitura uma leitura em inglês que não é nada muito técnica, dá para entender quem está no dia a dia de obra e está acostumado com esses termos em inglês, dá para ler legal. É um livro muito bom que abre sua cabeça para esse tipo de coisa. E realmente são coisas que, para você ter ideia, eu tenho já 44 anos, tenho 20 anos de experiência, vim escutar de AWP o ano passado. Isso é uma coisa bastante nova, A gente tem escutado. Com certeza, isso nos Estados Unidos já deve estar há mais tempo, mas é uma coisa nova. Eu escutei isso aí, quero aprender, porque quero me qualificar. A gente precisa entender, eu não vou dizer que eu vou ser especialista e vou ser o bambambam do Brasil de AWP, mas é importante a gente entender esse processo para saber as pessoas, alguns clientes vão começar a exigir isso aí, principalmente voltando à questão da competitividade. Para você ser mais competitivo, você tem que saber mais, você tem que estar mais instruído, você tem que estar mais dentro das tecnologias, dentro do mercado, porque isso é uma coisa que está crescendo cada vez mais. Né? Então, as empresas vão ter que se adequar para serem mais competitivas. Legal. Olha só que loucura, né? Já são 8 horas da noite aqui no Brasil, 8h01. Ou seja, é um papo bem legal, bem interessante. Nós temos 40 pessoas aqui nos ouvindo, né? É um assunto que muitos aqui já estão fazendo a pós-graduação, a nossa pós-graduação de planejamento e BI. Tem gente que ainda vai fazer, já fez aí a matrícula, as matrículas elas vão até dia 25 agora de agosto, e todo curso é dinâmico também, né, Daniel? A gente vai, à medida que vão surgindo novas tecnologias, novas práticas, vamos inserindo isso também nos cursos. E, com certeza, eu acho importante para todo mundo estar antenado e saber o que está acontecendo. Às vezes, se você não disser, as pessoas não vão ter oportunidade de ver isso nas suas empresas, nos seus trabalhos. E, às vezes, vão saber da boca de alguém, vão saber conversando com um colega. Não, eu acho que tem que, realmente, o curso, quanto mais trazer coisas de fora, trazer coisas importantes que estão no mercado como um todo, isso vale. Estou vendo aqui alguns comentários e estou vendo aqui o do Thales. Naquela hora que a gente estava falando sobre a questão contratual, né? Contratual e tal, como é que se trata Brasil e África, ele falou uma coisa importante. A gente falou com planejamento, falou produção, mas a administração contratual, a importância da administração contratual, que é uma coisa que, para quem trabalha na parte de mercado imobiliário, não tem muito esse conhecimento desse termo. Mas quem trabalha com órgão público, quem trabalha com órgão público, DENIT, governo de estado, e quem trabalha principalmente com cliente privado, hoje os clientes privados eles são muito agressivos no que diz respeito à administração contratual. Então, quando fala de administração contratual, é você saber tudo aquilo que tem um contrato. Tem um amigo meu, saudoso Daniel Lima, nosso xará também, Daniel também, que é advogado, é especialista em administração contratual. O Daniel fala uma coisa que é importantíssima. A administração contratual, ela não acontece na assinatura do contrato. Ela acontece antes, ela acontece na proposta. Quando você está fazendo a sua proposta, você está analisando a proposta, aquilo já tem que ser analisado.
Porque muitas vezes o que você define na época da proposta, aquilo vai impactar no teu projeto, caso você ganhe. São as Então, regras do negócio, né? A regra são do as regras do negócio tem que ser negócio. construída É. de acordo com a necessidade do cliente e conforme as suas possibilidades, né? Uhum. Só interrompendo aqui, Daniel, um pouquinho. Pessoal, eu coloquei no chat aí o link para vocês, quem tiver interesse, quem quiser conhecer um pouco mais a nossa pós-graduação, tem um link para vocês conseguirem ver lá as informações que eu falei no início dessa apresentação. E está sendo gravado, né, esse webinar, e depois nós vamos postar no site do PMKB, né, na verdade, lá no YouTube do PMKB. Tá? E quem quiser receber o certificado de participação desse evento, eu coloquei também o link do nosso formulário, né, na pesquisa de qualidade. Lá vocês vão colocar o e-mail e vão receber esse certificado através do e-mail. Tá? São 8h04. Eu acho que a gente podia abrir, o Daniel, para algumas perguntas, para algum debate, né? Uhum. Infelizmente, nós não temos muito tempo, principalmente o pessoal daqui de BH, que tem jogo do Galo daqui a pouco. O Thales colocou a dica de leitura aí do Daniel Lima, referente à administração contratual, direito e infraestrutura. O Daniel, deixa eu ver aqui. Direito e infraestrutura, eu conheço esse livro do Daniel, muito bom. O Daniel ele tem uma abordagem muito profissional e muito atual no que diz respeito à administração contratual de projetos de infraestrutura. Excelente, já participei até de treinamentos dele. Legal. E aí, pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer fazer algum tipo de questionamento, perguntar alguma coisa para o Daniel? É importante, se vocês quiserem colocar o contato de vocês aí no LinkedIn, vamos trocar informações aí para a gente aumentar a nossa rede, né? Nossa rede de contato da nossa engenharia. Eu vou colocar meu LinkedIn aqui no chat, o Daniel também, se quiser colocar. O que vocês estão achando? O que vocês acham, pessoal? O que a gente deve fazer no Brasil para a gente retomar a atividade econômica, né, de forma mais produtiva, de forma mais efetiva? Como que a gente vai vencer esses desafios aí? Temos aí colegas entrando ainda. Xará, parece que está tudo claro. Você falou aí tão bem que eu acho que não houve nenhum tipo de dúvida. Deu para todo mundo absorver, será? Eu acho que depois as pessoas acabam tendo que ver o vídeo e ler esses 2 livros aí, um que o Thales sugeriu e outro que foi sugestão sua, o Schedule for Sale. E aí as perguntas surgem, né? Geralmente a pergunta surge quando a gente está trabalhando, quando a gente está lá no trabalho, e aí as dúvidas surgem, né? Uhum. O Adriano, ele fez um comentário interessante, que o primeiro passo é a gente se capacitar cada vez mais, né? Claro, as coisas acontecem, né, Adriano? Isso Técnicas vão surgindo, teorias vão surgindo, ferramentas vão surgindo para melhorar aí o nosso trabalho. Fazer uma pergunta boba aqui. Todas as pessoas que estão aqui, a maioria, ou quase que 100%, são engenheiros, é isso? Eu acredito que sim, nós não temos o perfil do pessoal, mas eu acredito que sim. São geralmente colegas aí que receberam o convite através dos grupos de WhatsApp ligado à engenharia, ou então alguém que nos acompanha lá no LinkedIn, né, colegas aí do LinkedIn. Dá uma dica aqui para as pessoas, eu acho que muitos dos que estão aqui são mais novos do que nós, têm menos primaveras, têm menos cabelos brancos do que nós, e é uma dica que eu dou assim, e foi o que o Adriano falou, primeiro passo é nos capacitarmos cada vez mais, e eu colocaria mais uma coisa, Adriano, é capacitar cada vez mais e constantemente, e sempre, capacitar mais e sempre, porque o mundo não para de girar, o mundo está girando, as coisas estão evoluindo, o que a gente sabe hoje, a gente estava falando de AWP, que eu aprendi esse termo e conheci no final do ano passado, e mais desse ano e tal. O ano que vem vai aparecer outra metodologia, por exemplo, eu estou estudando junto com um colega que é o Marcos Posse, você falou o software de planejamento que a gente usa, de cronograma, a gente usa aqui o Spider Project. O Spider, nós temos no mercado hoje, Microsoft Project, é o mais conhecido da Microsoft, temos o Primavera,
Temos o Asta Power Project, que eu acho que mudou de nome, mas conhecido como Asta Power Project, que ele está entrando no mercado, já está com uns 2 anos aí, 2 a 3 anos, está entrando forte no mercado, querendo pegar muitos profissionais que já tem mais o perfil do pessoal do Primavera. Ele já mais tem um perfil já do Primavera. O Project ele fica um pouco isolado nesse termo. E tem o Spider Project, que é o que eu uso. Ele não tem tantos usuários no Brasil, os usuários dele são mais na parte da Ásia e principalmente na Rússia, porque ele é russo, mas eu gosto dele porque tem um algoritmo russo que ele privilegia muito a questão da disponibilidade e uso dos recursos. Mas aí o Project também faz, mas o algoritmo dele, ele tem umas melhorias que você trabalha muito mais a questão do recurso, e isso nos ajuda muito a trabalhar. E a gente está fazendo uma análise junto no software, no Spider, porque ele faz um nivelamento, além do nivelamento de HH, que todos os softwares fazem, o Spider ele faz nivelamento por dinheiro, nivelamento de materiais. Então, coisa que os outros softwares não fazem. Então, por exemplo, vamos dizer que eu esteja num projeto onde eu tenho uma limitação de entrega de cimento, por exemplo. Aqui só pode chegar X ou cimento ou aço, só pode chegar tanto naquela obra. Então, eu cadastro essa limitação e modelo o meu planejamento, o meu cronograma, ele vai ser modelado sempre naquela disponibilidade daquele material. Eu faço muito isso para a usina de concreto. A minha usina de concreto, eu coloco lá o cimento, mas eu coloco como se fosse o concreto material. Usina de concreto, ela tem um limite de 40 metros cúbicos por hora, vai fabricar aí 10 horas por dia, entre 300 e 400 metros cúbicos por dia. Não pode ter mais do que atividades consumindo mais do que 400 metros cúbicos por dia, porque senão você vai planejar uma coisa que não existe. Então, ele tem muito essa questão. E a gente está trabalhando... E tem uma distribuição, né? Você pode, Isso. dependendo do dado, uma distribuição estatística. Você chegou até a comentar comigo que ele faz simulações de Monte Carlo. Isso. Né? E aí, junto com essas informações, junto com essas modelagens, a gente tem 2 tipos de simulações que a gente faz. A simulação de Monte Carlo, que acho que já é bem conhecida da turma, já bem já está bem mais conhecido, bem mais difundido, é uma coisa até antiga, e faz análise, que é o algoritmo principal dele. Ele faz Monte Carlo, mas o algoritmo principal dele, que é o que o russo gosta fala muito e gosta de trabalhar, é a análise de 3 cenários, mas uma análise de 3 cenários bem mais avançada, pessimista, otimista e mais provável, onde o algoritmo do Monte Carlo vai usar também essas informações, mas a análise de cenários ela vai ser muito mais avançada dentro dessas 3 variáveis. E a gente consegue visualizar um cronograma, que é o que eu chamo de cronograma, que é o que se chama de cronograma probabilístico. Os cronogramas que a gente faz hoje são todos cronogramas determinísticos, ou seja, a gente está informando, a gente está garantindo que aquela obra, que aquele projeto vai terminar naquela data. Isso nunca vai acontecer. Né? É muito mais salutar, é muito mais real você definir que o teu cronograma tem a probabilidade de acontecer naquela data, ou não. Né? Você tem a probabilidade de 50% a 60% de eu terminar naquela data. Com isso, eu consigo prever todos os riscos que podem acontecer no meu projeto, eu consigo prever tudo que pode acontecer de mal, e eu consigo avaliar essa probabilidade, que é essa probabilidade mês a mês. Por exemplo, a minha probabilidade no meu projeto começou com 80% de probabilidade, beleza. Com 2 meses do projeto, a minha probabilidade já caiu para 40%. Opa, Eita. Então já a probabilidade que 40% alguma coisa aconteceu. Things gone wrong, né? Foi, exatamente. Então, isso nos dá uma análise bem mais assertiva. Eu gosto dele porque ele consegue agregar tudo isso numa ferramenta só. Eu não preciso ficar recorrendo à ferramenta de terceiro para poder ficar fazendo isso. Está tudo dentro dele, e aliado também com o diagrama tempo-caminho. Para quem trabalha com obras lineares, diagrama tempo-caminho é fantástico. Ele tem dentro dele um diagrama tempo-caminho que a gente mostra, para aqui para a estrada que a gente usa, é fantástico. Então, voltando àquela questão da capacitação, como eu estava dizendo, a gente está usando, falei tudo isso, a gente está usando o Spider, estamos fazendo um curso junto com o Marcos Posse, que é do Rio de Janeiro, que representa o Spider aqui no Brasil. A gente está fazendo o que chama de Liquid Scheduling Method. O Marcos criou esse termo porque
o líquido, né? Por que líquido schedule, né? Cronograma líquido, né? Por que o cronograma, planejamento líquido, vamos dizer assim? Por que o método de planejamento ele está chamando de planejamento líquido? Porque a água ela consegue se flexibilizar, entrar dentro de todos os vazios de um recipiente. Então, como ela consegue fazer isso aí, você consegue modelar todas as situações do teu projeto dentro de uma realidade que muito então você não consegue às vezes modelar em outras ferramentas, você não consegue modelar em outras maneiras. É a questão do espaço, por exemplo. Você pode conseguir modelar um espaço. Imagina que eu tenho um projeto onde eu tenho um espaço limitado que só tantas pessoas podem trabalhar, ou aquele espaço só pode chegar tanto de mercadoria, de estoque só pode ter lá, ou só 2 equipamentos podem trabalhar. Eu consigo modelar esse espaço e ele entra como uma tag in, uma tag out. Ou seja, você pega a tag, trabalha, e a outra atividade ela só pode continuar depois que essa tag é liberada, quando esse espaço é liberado. Você não consegue ter 2 pessoas no mesmo espaço. A gente consegue modelar isso. Então, é uma forma que a gente está trabalhando de encontrar, de conseguir melhor adequar o software à nossa realidade, para poder usar isso para alguns projetos no futuro. Então, tudo é aprendizado. A gente está aprendendo, está lendo, está coisa nova. Então, o que eu posso passar e orientar, principalmente para a turma da pós-graduação, é quanto mais você puder ler, estudar, se capacitar. Hoje, essa pandemia trouxe muita coisa ruim, mas, por outro lado, trouxe muita coisa boa. E essa coisa boa é o aprendizado. Hoje você tem plataformas baratíssimas. Eu gosto muito do Udemy. Você tem alguns cursos. Eu quero saber um pouquinho mais de alguma coisa. Vai lá, tem um cara que está dando um curso lá, pô, R$20, às vezes 30, R$40. 30, R$20 é um sanduíche que você compra. E às vezes o cara está lá, ele se disponibilizou a passar as informações dele, se disponibilizou a montar uma estrutura, montar uma apresentação, está lá gravado, e além de ser gravado, pode ser atualizado, e ela é vitalício, fica lá o resto da vida. Se você não quiser ver hoje, vê amanhã, se quiser ver amanhã, vê depois, mas está lá. Quando a própria plataforma de vocês, a pós-graduação toda online, isso ajuda muito e consegue baratear os custos, e você está sempre aprendendo, se reciclando, olhando. Eu confesso que eu prefiro estar dentro de uma sala, conversando com as pessoas e tudo. Eu acho mais... Essa interação, para mim, é menos dispersa. Eu me disperso com muita facilidade. Né? Não, isso aí, mas o virtual, ele veio para ficar. Né? Ele faz parte aí desse novo mundo, do aprimoramento aí das coisas, né? Que essa pandemia acabou trazendo essa necessidade que agora acaba virando uma oportunidade, né? Enfim, nós temos aqui, Daniel, algumas perguntas. O Leonardo, ele falou que foi seu colega lá na CMM, em Fortaleza. Se fala do Linux e vejo sua abordagem que sua abordagem é com o PMBOK. Qual a sua visão da diferença dessas duas filosofias? Leonardo, tudo bom? Prazer revê-lo, reencontrá-lo. Bom, o Lean Construction hoje, na verdade, o Lean Construction ele está muito ligado ao que a gente fala de ágil, né? O Lean Construction ele é meio que essa questão do agile, essa questão do agile está muito em voga. Eles não são exatamente a mesma coisa, mas eu vejo o agile como e o Lean Construction muito ligados entre si. O PMBOK, na verdade, são boas práticas que você vai gerar o teu gerenciamento de projeto dentro de aquelas boas práticas e vai te ajudar a trabalhar dentro de uma perspectiva muito mais organizada. O Lean Construction, na verdade, é um complemento, né? Hoje, várias empresas, várias construtoras estão trabalhando na parte de Lean Construction. Eu nunca trabalhei, gosto muito dessa parte, essa abordagem do Lean Construction, acho fantástica, mas particularmente nunca tive a oportunidade de trabalhar. Aquilo que eu te falo. O Lean Construction, eu consigo ver ele mais facilmente aplicado em obras verticais, de prédio. O Lean Construction ele é muito bem trabalhado. Em obras de construção pesada, eu vejo poucas empresas que têm essa filosofia, da questão principalmente do Lean Construction. Outra coisa que está muito próximo do Lean Construction é o Last Planner System. Não sei se você já ouviu falar, né? O Last Planner System, que é a questão do Last Planner, é o último cara que vai planejar, é o chão de fábrica. Aquele cara, ele está lá participando do planejamento para você poder fazer. Você tem toda uma metodologia para poder trabalhar. O Last Planner System, hoje, ele tá na cabeça, na minha visão, junto com o Lean Construction, dessas grandes empresas.
Então, geralmente, a turma que sabe trabalhar com Lean, ele também sabe trabalhar com o Last Planner System. A empresa que a gente trabalha aqui, o consórcio, ele já tem abordagens para, nos próximos projetos, começar a implantar o Last Planner System dentro desse projeto. Isso foi uma iniciativa que foi trazida de outros projetos e está começando a ganhar corpo dentro da empresa ainda. Eu acho que é um pouco tardio, mas antes tarde do que nunca. E isso ajuda bastante. Antes tarde do que nunca, isso aí é bem interessante. Já deveria estar trabalhando. O Daniel, o Adriano de Lira fala que trabalha em uma empresa no setor de autoatendimento na área de gestão de projeto. Ele cuida basicamente do planejamento de todos os processos operacionais e ele está buscando aperfeiçoar na área e buscar ferramentas, né? Então, você falou de muitas ferramentas interessantes e o Adriano depois pode revisitar essa apresentação quando a gente postar lá no YouTube. Assim, por setor de autoatendimento do Adriano, é aquela história que a gente está falando. Tem muito dado e tem muita informação envolvida. Eu acho que uma das primeiras abordagens que você pode te ajudar, Adriano, é Power BI. Desculpa, eu falo Power BI que eu estou usando. O BI. Tem N ferramentas de BI, todas elas são excelentes, mas você pode começar a pensar em alguma coisa de BI. Vai na pós-graduação, vê lá, vê o que é que tem de material, vê o que é que tem de literatura para você começar a pensar nisso, começa a ver vídeo no YouTube, só que tem também outra plataforma Até o Udemy tem, né? Até o Udemy tem lá. Tem. Eu fiz um curso, posso recomendar aqui, que é outra plataforma, essa é excelente, está aqui até aberto comigo, chama Data Science Academy. Eu vou colocar o link aqui deles. Eles têm um curso de Power BI excelente. São 70, para você ter ideia, o curso de Power BI de graça, 72 horas. Foi o curso que eu fiz lá. E 72 horas não é pouca coisa. E lá, eu acho que é Daniel também, a pessoa que apresenta lá, vou colocar aqui. Data Science Academy tem um curso de Power BI excelente, de graça. Depois ele tem outros cursos pagos, mas esse é o curso de entrada. E aprendi muito com esse curso. Eu acho que vai te ajudar muito. Eu acho que a primeira abordagem você tem que pensar nisso aí, porque vai começar a estruturar coisa que vai melhorar a tomada de decisão da tua empresa, provavelmente. Pensa assim. Legal. Assim, a Gleiciane, o Daniel, ela falou que ela é administradora e falou que o irmão dela é engenheiro que sempre faz os melhores trabalhos, dá as melhores dicas e tal. Ela começou a fazer gerenciamento de projetos e falou que gosta muito dos eventos que a gente faz. Legal. Não é que nós somos engenheiros, não, né, Daniel? Mas a gente gosta de fazer as coisas, né? É claro que não tomando o lugar do administrador, cada um fazendo o seu papel, né? E cada um tem a sua importância. Eu acho que se eu vivesse mais 10 vidas, eu acho que os 10, se pudesse escolher, seria engenheiro. Engenheiro mecânico, né? Civil. Você não faria engenharia mecânica, não? Não é possível. Engenharia linda da precisão. Eu acho que uma engenharia que eu poderia fazer seria, que eu gosto muito da parte de informática, eletrônica, talvez eu faria uma engenharia, aquela engenharia dos robôs, de automação. Mecatrônica. Né? Mecatrônica, ou engenharia de automação, ou então engenharia de software, talvez. Acho que talvez eu faria alguma dessas engenharias. Mas mecânica, eu não tenho perfil. Elétrica, nem pensar. Engenharia mecânica, engenharia elétrica, puxa vida. É muito complicado. A minha civil é muito mais fácil. É muito subjetivo, né? Você tem que imaginar muitas coisas, né? O pessoal que faz eletromagnetismo começa a ter alguma coisa, né, que começa a não bater muito bem na cabeça depois aí, né? Meus colegas da engenharia elétrica aí. Eles falam que é uma das engenharias mais difíceis, elétrica e engenharia química. Engenharia elétrica é uma das engenharias mais difíceis. Na época da faculdade, eu via os esquemas da turma lá, da parte das cadeiras que começa a separar. Os primeiros anos é tudo igual, mas depois que você começa a separar, e eu vi algumas cadeiras da turma lá, bicho, é complicado, né? É um negócio louco mesmo. Olha só, a Marjorie falou que é engenheira e estava cursando aí pós de BI e Analytics, né, no ano passado, e ela buscou essa relação do BI com a engenharia e achou poucas informações. São coisas que estão desenvolvendo muito rápido, né, Marjorie? A gente está cada vez precisando mais usar Analytics, usando Data Science na engenharia.
Então, essa nossa pós-graduação, ela segue esse caminho, segue essa lógica de unir o planejamento, né, o schedule, o planning, com o BI, com Business Intelligence, né, a ciência de dados em prol aí da gestão. Então, Olha aí o que é que ela é uma pós-graduação bem interessante e está sendo desenvolvida e bem dinâmica, né? Isso. E aí o que é que ela está falando? Ela não sabia, ela não encontrou a relação do BI com a engenharia. Tinha Aham. pouquíssimas informações. De fato, tem pouca coisa mesmo. A maioria dos BIs, até você vai fazer o curso, a maioria dos exemplos de BI é venda, 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 venda. Vou fazer venda, venda, venda. O cara não tem. Não, eu vou fazer um BI aqui de equipamento que vai consumir tantos litros por hora, não sei o que, não tem. É tudo venda, venda. A área de vendas, eu acho que é mais fácil para mostrar os exemplos. E aí fala que montou, que fez uma análise de dados na empresa dela, estudo de indicadores e dashboard para mostrar os resultados. E está concorrendo no programa de melhorias. Olha aí que legal. Você vê como isso, com certeza, a diretoria da sua empresa, a liderança, deve estar vendo essa questão do BI e deve estar começando a sentir, a tirar os resultados dessas informações que está lá no BI e melhorar a tomada de decisão, que basicamente essa é a ideia final. E ela falou que teve certeza que foi a decisão certa, né? Com certeza. É isso aí. O Anderson, ele está perguntando quais pós-graduações aí, mestrados que a gente recomenda para engenheiro novato, né? Essa aí eu gostaria de só comentar com o Anderson, que bem-vindo, né? Bem-vindo em engenharia. E eu acho que a pós-graduação vai depender muito do caminho que você quer trilhar. Isso. Né? Você pode ir mais para gestão, você pode ir mais ali para projeto. Vai depender muito do que você quer trilhar, né? A resposta não é uma resposta simples, não. Eu vou colocar aqui novamente, pessoal, pessoas aqui perguntando. Eu vou colocar novamente aqui o link para que vocês preencham a pesquisa de qualidade para receber o certificado de participação desse evento, né? Para quem tiver interesse. Enfim, o tempo aqui está avançando. O Amadeu aqui me fez uma ameaça, né? Falou que nós vamos falar aqui da engenharia mecânica. Eu sou engenheiro mecânico, tá? Eu sou engenheiro mecânico, tá, Amadeu? Vamos lá. O André Luiz, ele falou que trabalha com perícia judicial. Eu também. A gente sofre bastante com as perícias judiciais, principalmente eu que faço automotivo. O dinheiro é baixo. O bom é o Daniel aí, que trabalha com civil, aí o dinheiro é sempre bem alto, né? Quem dera. O Amadeu é meu amigo, já de longa data. Estou vendo aqui agora. Amadeu Zaranza. Grande então abraço. A ameaça foi para você. Foi para essa ameaça, eu estou vendo aqui agora, não tinha visto. Essa ameaça foi para mim, não foi para você, não. Se preocupe não, que eu não falo mal da engenharia mecânica, não, Amadeu. Fique tranquilo. Grande abraço. O André Luiz, ele ratificou, né, o que a gente tem falado aí. A questão aí de pleitos ligados a cronogramas, tem cada vez mais demandas aí para conhecimentos avançados de análise de dados, então realmente a gente tem que se aprimorar. É uma área também que eu gosto de estudar e que é muito difícil, não é fácil não. Você fazer análise forense, que é o que chama, né? Análise forense de cronograma, são inúmeras técnicas, a própria ACE, né? Eu acho que na correria aqui a gente acabou não falando, tudo isso que a gente falou, a ACE chama Advanced for Association of Cost Engineering, Associação para o Avanço da Engenharia de Custos. Eu sempre tive muita coisa na minha cabeça, sempre estudei, sempre gostei de ler e tudo, e via muita coisa e não sabia, assim, eu não encontrava no PMI, no PMBOK, aquelas coisas, porque o PMBOK ele é genérico, né? O PMBOK ele é para todo tipo de projeto. Eu costumo dizer que a engenharia ela é tão complexa que nem o PMBOK consegue abordar tudo. Para você ter ideia, para a engenharia, o PMBOK são 10 áreas de conhecimento e tem o Extension of PMBOK para a engenharia, que tem mais 4 áreas de conhecimento que não são abordadas no PMBOK normal. E se for então, engenharia elétrica, deve ter mais algumas coisas, né? Deve ter mais então, alguns para pilares. você ter ideia, de grandes projetos, só aquelas 10 áreas de conhecimento, que já é muita coisa, um livro desse tamanho já não aborda. Então, você tem o Extension PMBOK, que tem a área de... que não tem lá no PMBOK no original. Você tem a área de ambiental, environmental. Você tem a área de segurança, que é safety, quando fala segurança, é o safety, a parte de segurança do trabalho, que também não tem no PMBOK original.
você tem mais dois que eu não estou lembrado agora nesse momento, acho que são 4 áreas. Você tem a parte financeira, quando fala financeira, é a estruturação do projeto, é o Project Finance, né, é financiamento, esse tipo de coisa. E tem um quarto que não estou lembrado agora, mas, assim, costumo dizer que a engenharia é tão complexa... Hã? Procurement. Não, procurement está dentro das 10 áreas, das 10 primeiras áreas. Isso. Mas, assim, embora seja muita informação, muito legal, mas eu nunca consegui... até porque, infelizmente, o PMI no Brasil, o PMBOK, o PMI no Brasil, eu acho que ele começou na engenharia, mas hoje poucos engenheiros nós temos poucos engenheiros PMPs e tem poucos engenheiros que trabalham com projetos mesmo de engenharia que são ligados de alguma forma ao PMP, ou filiado aos seus capítulos regionais, ou certificado PMP, conheço nos dedos os engenheiros certificados PMP. Por outro lado, a ACE, quando eu comecei a encontrar a ACE, e eu fui na primeira palestra da ACE, no final de 2016, e eu vi uma palestra sobre Measured Mile, o André Luiz aqui deve ter ouvido falar do Measured Mile, que é uma técnica para você fazer avaliação de perda de produtividade em projeto. Parece assim que veio uma luz assim divina na minha cabeça. É aqui que eu me achei, é aqui que tem tudo que eu preciso. E quando eu comecei, aí me filiei, até hoje sou filiado, pago com muito gosto a ACE. E tem lá as práticas recomendadas, tem tudo lá, por exemplo, você quer fazer uma análise de cronograma, tem lá uma prática recomendada, que não são normas, mas são práticas, são documentos que orientam você a fazer uma análise de cronograma por várias técnicas, de várias maneiras. Tem uma das principais, que é a 29R3, que ela são 140 páginas, 130 e pouco, 140 páginas de documentação que fala de todas as técnicas de análise de cronograma. É uma coisa muito complexa. Por mais que ela esteja em português, a maioria são em inglês, mas essa está em português. E tem uma leitura que você consegue ler, porque está em português, mas não são coisas fáceis de trabalhar. Então, isso que o André trabalha hoje também é uma área que eu gosto bastante e tenho estudado bastante. Bom, enfim. Eu estava falando da CE e recomendo que as pessoas entrem no site da CE para se filiar lá. Tá legal. Depois a gente coloca o link aí da ACE aí no chat também, vale a pena as pessoas entrarem lá para ver. A Gleiciane, ela falou que trabalha com uma carteira de cliente de e-commerce, né? São 160 clientes, com meta, resultado, é tudo em Excel. Isso aí é comum acontecer, né? Gestão de carteira de clientes em Excel. Mas o ideal é que vocês usem sistemas aí de CRM, né? Não tem ligação direta com o assunto nosso aqui não, mas tem a ver com competitividade, né? A gente conseguir ter uma gestão melhor aí dos resultados, né? Das transações que a gente faz com esse cliente. Então, tem sistemas aí de CRM, né? Customer Relationship Management, que são aí bem interessantes aí. Não vou fazer propaganda de nenhum não, é só digitar CRM que tem lá várias opções aí na net. O Fausto está reclamando que ninguém fala de engenheiro ambiental. É claro que não. A gente, se falar de qualquer coisa ligada aí ambiental, aí tem gente que pode estar sujeito né, a ser acusado de crime ambiental. Então a gente não quer mexer com isso não. Tem que deixar isso aí para os engenheiros ambientais. Quem usa muito drone hoje em dia é a turma de engenharia ambiental. Hoje a parte do drone lá, o uso de drone para você ver plantação, você fazer análise de cultura. O pessoal do agrícola, né, tem usado muito. Engenharia ambiental e engenharia florestal. Essas duas engenharias têm usado muito a parte do drone. A turma tem usado no campo, porque você pega ali para o lado de Mato Grosso, Goiás, aquelas fazendas gigantescas ali, você tem câmeras que chamam multiespectrais. Essas câmeras elas conseguem identificar a cultura de uma melhor maneira. É impressionante a tecnologia. Você recebeu elogio aí do Thales, né? Falou que já conversou com você, que você é um mar de conhecimento. E realmente tem abrilhantado muito o nosso curso aí, a nossa palestra, nosso webinar, né? Isso. E, Daniel, já são 20 horas e 33 minutos. Olha aí. O tempo passa assim, ó, muito rápido. E ainda teríamos mais um tempo para conversar. O André falou aqui que sim, conhece meu Maio e acabou de conhecer e acabou de se filiar à CE. Parabéns, André. Você já está no grupo da turma da CE aí. É muita satisfação que eu tenho e
Enquanto eu puder pagar a minha anuidade, eu vou pagar, porque me ajuda muito e muita coisa da minha profissão hoje, no meu dia a dia, a ACE ajuda demais. Impressionante. É isso, vale sempre a pena se associar, né? Além de ser uma maneira da gente se aprimorar, a ACE, por exemplo, com custos, a Abraplan, por exemplo, um planejamento, sempre vale a pena se associar, né? IBAP, em relação a avaliações e perícias, além da gente ter essa questão do aprimoramento, né, de ter material, a gente tem aí contato de outros profissionais para a gente poder trocar ideias e desenvolver trabalho juntos, né? Então é muito importante a gente aumentar o nosso networking. E eu acho que o nosso tempo está acabando. Se ninguém tiver nenhum mais comentário, se o Daniel não quiser falar nada por hora, eu agradeço muito, né, a participação de todos vocês. Deixa eu ver quantas pessoas aqui até agora que conseguiram aguentar a gente falando. 38 pessoas. Então eu agradeço muito, né, eu convido de novo vocês a conhecerem a nossa pós-graduação de Planejamento e BI. E a mensagem que a gente deixa é de usarem cada vez mais ferramentas que vão automatizar processos, analisar todos os dados que vocês recebem, né, de maneira integrada em sistemas de preferência, para que vocês consigam ter informações, né, indicadores, vocês consigam controlar cada vez mais os indicadores. O planejamento tradicional, né, a gestão das pessoas, a gestão dos recursos é algo que as empresas fatalmente têm. Então, a gente tem que ir para o caminho aí de automatizar, de usar inteligência de negócio. Aí é com o Daniel. Deixa contigo, Daniel, agora. Tem um pensamento, que você falou agora, importante, tem um pensamento na questão das ferramentas, né? Como o próprio nome está dizendo, a ferramenta ela é um apoio para você desenvolver uma atividade. Então, você tem hoje, no mundo, no mercado, inúmeras ferramentas de tudo, para fazer tudo. Você tem até robô, hoje você tem os robôs, que eu estava vendo uma palestra recentemente do cara mostrando como é que é o robô. Os robôs, você tem um robô é um programa que o cara instala no computador, uma empresa, por exemplo, que recebe muita nota fiscal. Você recebe a nota fiscal de vários fornecedores ou vários clientes, ela chega no e-mail, o robô sozinho abre o sistema, no caso um RP, pega as informações da nota, digita no sistema e fecha o sistema, sozinho. Quer dizer, não tem mais aquela pessoa, porque a pessoa digitou a nota errada, não tem mais isso. Assim. Por que eu vou... E aí aquela história, a ferramenta, ela é um processo automatizado, que é um processo burro, entre aspas, que a gente define como é que a gente quer. E ele faz bem direitinho daquilo que a gente quer. Ele não erra. Então, é uma das abordagens que a gente está fazendo, que eu estava falando do Marcos lá, do Liquid Scheduling Method, que a gente tem que privilegiar a máquina para fazer aquele trabalho para nós. A gente, ser humano, especialistas, nossa, cada vez mais o mundo vai ficando com mais especialistas e trabalhos operacionais elementares vão começando a perder espaço, porque as máquinas vão fazer isso aí. Os sistemas, os programas, as ferramentas vão estar fazendo isso aí. Então, eu, engenheiro, eu não tenho que me perder meu tempo, montando planilha, coisa que um sistema, às vezes, pode me dar essa informação. Eu tenho que estar gastando meu tempo, usando meu tempo, eu estou usando meu tempo, analisando, pensando na frente, pensando nas estratégias, vendo. Eu trabalhava numa empresa que a gente tinha todo mês, eu tinha que fechar o planejamento e tinha que reprogramar a obra. Aí eu passava, por exemplo, era para poder entregar, o planejamento era para poder entregar até o dia 5 do mês subsequente. A gente sabe que tem aquela velha lei a lei de Murphy, né? A síndrome do estudante, a gente vai deixando, aí no final na meia-noite, 11h59 do dia 5, você manda o negócio. Ou seja, só que aquilo era obrigado a você fazer isso dentro de um sistema. Só que o sistema era assim, tem toda aquela... Trabalho braçal, né? Muito trabalho braçal. Eu falava, eu passo 90% do meu tempo montando a informação para mandar. Era para ser exatamente o contrário. Era para passar 5% do meu tempo montando a informação e 95% analisando. Aí muitas vezes a gente não tinha tempo de analisar a informação e você mandava a programação. Aí lá vai no outro dia o diretor. E por que isso? E por que aquilo? Por que esse resultado está maior? Por que esse resultado está menor? Por que esse custo aqui está assim? Não sei, eu não fiz, não deu tempo, né? Não dava tempo. O teu tempo era
quase que 100% dedicado a montar a informação. Não pode ser assim. A informação ela tem que estar de uma maneira fácil, estruturada, para você olhar, bater o olho e pensar. Tem até a questão do Bill Gates, acho que é o Bill Gates que fala, se você puder contratar uma pessoa, que tipo você contrata? Ele, o preguiçoso, porque ele sempre vai arranjar uma maneira mais fácil de fazer tudo. Né? Então, a gente tem que pensar, tem até um livro interessante chamado The Lazy Project Management, que é o gerente de projeto preguiçoso. Eu acho que esse é o título em português, o gerente de projeto preguiçoso. Tem um trecho lá do livro que ele fala que, às vezes, o gerente de projeto, o diretor, a pessoa que está lá, que toma decisão, ela tem que estar no seu ambiente só pensando sem fazer nada, porque é aquele momento de ócio, ócio criativo. Exatamente, aquele momento que ele está trabalhando que ele está sem fazer nada, que ele está pensando no que ele vai fazer, numa estratégia, no como é que ele vai resolver o problema. Se o cara tiver com a mente dele todo tempo ocupado, fazendo 1001 coisa, nunca vai evoluir nada. Vai ficar eternamente um robô humanizado, como é exatamente o contrário. Então a gente tem que pensar, a informação ela tem que estar, que é a questão do BI, ele vai ajudar muito, né, essa estruturação, a ciência de dados, ela está aí para isso, data science, principalmente o machine learning, que é outra forma de data science, ele está lá para poder te ajudar a você olhar a informação e agora sim, essa informação, esse custo aqui, esse item foi mais caro do que esse, mas por quê? Agora vamos começar a fazer o drill down, vamos começar a abrir mais essa informação. Vamos descer aqui, vamos pegar, vamos analisar. Se você estiver trabalhando só montando a informação, assim só vai ser um montador de informação, vai passar para frente, ninguém vai analisar nada e lá na frente vai estourar o negócio, que não pode. Então, o planejamento ele tem que estar com a informação atualizada para você analisar e tomar as decisões corretas. É isso que é importante. Perfeito, Daniel. Então, o Daniel aqui vai agradecer a presença de todo mundo, vai agradecer sua brilhante palestra, né, a experiência que você passou para nós, com algumas dicas aí de como que a gente deve agir, né, nessa retomada durante essa pandemia. Como que a gente pode ter mais competitividade, como que a gente pode ser mais produtivo, né? Espero que todos tenham gostado. Esse evento ele foi organizado aí pela coordenação da pós-graduação de Engenharia de Planejamento e Business Intelligence da PUC Minas. E aí, boa noite para todo mundo. Os nossos contatos estão aí no chat. Vamos aí conectar e se tiver alguma pergunta, estamos à disposição. Muito obrigado aí. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, pessoal. Satisfação. Estou à disposição da PUC aí para o que der e vier. Podem contar comigo. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima, né? Fiquem ligados aí nas nossas redes, principalmente aí no LinkedIn, que sempre tem oportunidades, sempre tem informações interessantes aí para vocês. Valeu, valeu. Valeu, pessoal. Tchau.